Freudentränen fließen vom Aug auf unseren Schoß. Nach überstandenen Leiden ist unsere Freude groß. Bald läuft das Schiff in Hafen, bald treten wir aufs Land. Gott hat uns wohl begleitet mit seiner Vaterhand. Olá a todos vocês que nos acompanham pelo canal Turbina Entrevista. O assunto de hoje é a saga da imigração germânica no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho de toda essa história que neste ano de 2024 completa 200 anos. Gostaria de agradecer a GBUX, Seguro e Previdência de Pessoas, essa empresa centenária que nos apoia, mantendo sempre o nosso programa trazendo assuntos muito relevantes, e o nosso agradecimento muito especial a vocês que nos acompanham, no canal Turbina Entrevista. Lembrando, deixe os seus comentários, diga de onde veio a sua família, de qual parte do mundo veio a sua família, nessa grande miscigenação que formou o povo brasileiro. Agradecemos muito a todos vocês e pedimos que você deixe seus comentários, inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar o nosso trabalho. Pois foi em 25 de julho, de madrugada, talvez fria, que chegaram os primeiros 39 colonos. Eles chegaram nas margens do Rio dos Sinos para começar essa saga e fundar depois a primeira colônia, a primeira das 142 colônias fundadas e ocupadas por mais de 75 mil imigrantes germânicos. A colônia, então, essa primeira colônia, a colônia de São Leopoldo. E depois eles tocarem a margem com seus barcos vindo pelo Rio dos Sinos a partir de Porto Alegre. Eles foram, então, se dirigiram à casa que antes era usada por escravos que plantavam o linho cânhamo, a planta que dá origem ao linho cânhamo, na chamada feitoria do linho cânhamo, que era um empreendimento do Império que acabou sendo finalizado, e se resolveu então colocar os colonos alemães nessa casa nos primeiros anos até eles receberem o seu lote aí de 77 hectares para eles começarem a sua vida nova, depois de enfrentarem uma viagem longa desde da futura Alemanha, que ainda não era unificada, eram vários reinados e ducados e outros pequenos estados ali germânicos, que existiam quando então o major Jorge Antônio Schaeffer foi lá recrutar eles para eles virem então para iniciar sua saga a partir do ano de 1824, que foi quando eles aportaram aqui então no Rio Grande do Sul. Ficaram os primeiros anos nessa casa, que na realidade tinha origem, obviamente, uma arquitetura original lusitana, portuguesa, que depois foi trocada e adaptada para o estilo enxaimel já no século XX, para ser uma casa aí, depois de comércio, e depois já se transformar em um museu, e ficou como símbolo da imigração alemã, mas ela tinha origem portuguesa, porque era antes o lugar onde ficavam os escravos dessa feitoria do linho cânhamo. Então eles começaram a desenvolver essas colônias. No início tinham que derrubar muito mato, era uma região ainda ocupada por Mata Virgem, Mata Atlântica. Eles ficaram distantes uns dos outros, tiveram inúmeras dificuldades. Eles eram ligados a essas terras por pequenas picadas no meio do mato. Ainda havia poucos núcleos urbanos, começaram a se formar aos poucos. As primeiras colônias dessa primeira etapa da colonização são 3 etapas que eu vou te resumir um pouco e trazer um pouco desses lugares. Muitos eu já te mostrei aqui para a gente fazer aí uma síntese do que foi toda essa saga. E essa primeira etapa, então, um dos primeiras colônias, e ainda que tu pode até ver
esse núcleo de casas no estilo enxaimel, que ficou muito comum da colonização, fica ali em Voti, no Buraco do Diabo, já te mostrei várias vezes, fazia parte das colônias 48 e Bom Jardim, que depois deu origem a Voti. Ali se formou um primeiro núcleo também, os primeiros núcleos de ocupação, porque o objetivo de ocupar essas terras, o objetivo que o Império tinha era de trazer esses imigrantes germânicos para ocupar um pedaço de terra que estava aí sendo moradia, e sempre foi, dos índios caigangues. Vai ver que depois os colonos têm vários conflitos com eles, e também para evitar uma invasão maior, que os espanhóis viessem pelo Pampa e seguissem adentrando pelo território, ou seja, ocupar mais com gente que seria então fiel ao Império, até porque o Império colocou eles ali, deu de certa forma uma ajuda inicial, depois teve problemas essa ajuda, havia aporte de recursos financeiros, ferramentas, e os lotes que eles ganharam de graça. E depois começaram a ter também empreendimentos privados, como já te mostrei outro dia, aí, o empreendimento capitaneado por Tristão Monteiro, que deu origem a Taquara, Igrejinha, Três Coroas, no Vale do Paranhana, já em 1848, depois da Revolução Farroupilha, que interrompeu, de certa forma, essas correntes migratórias entre 1835 e 1845. Durante a Revolução Farroupilha, se parou de receber o Rio Grande do Sul esses imigrantes germânicos. E depois seguiu, então, essa que foi a primeira etapa da imigração. Há uma segunda etapa, então, que começa com o estabelecimento da colônia de Santa Cruz do Sul, essa bela cidade que tem aquela belíssima igreja Catedral São João Batista, que foi instalada, então, essa colônia implantada pela província do Rio Grande do Sul. Era já um empreendimento, então, provincial, um outro tipo de empreendimento colonial, que vieram esses imigrantes, então, a partir de 1848, já 24 anos depois da chegada dos primeiros, que servia, na realidade, como um entreposto antes de se subir a serra quem vinha de Rio Pardo, que era uma cidade realmente antiga, muito mais antiga, tem 200 anos aí de história, e que é um núcleo colonial que estava se formando a partir do estabelecimento do Forte Jesus Maria do José, no século XVIII, ainda mais tempo. E essa cidade, os tropeiros saíam dali da cidade e seguiam em direção aos campos de cima da serra, à Soledade, daí ao Planalto Central da região sul do Brasil, Lages e até Sorocaba. Então Santa Cruz seria um lugar para esse entreposto, antes de começar então a subir a serra, onde tem inclusive na subida uma ponte, a ponte do Império, que era importante e está preservada ali no interior de Candelária, onde está descrita então a importância dessa subida, dessa estrada que existia na época. Hoje uma estrada de chão, mas era importante para a subida. Inclusive foram estabelecendo outras colônias a partir aí de Santa Cruz. Também nessa região tem um empreendimento interessante que eu já te mostrei, feito por um imigrante germânico, Aqueduto de Candelária, mostrando aí já alguns empreendimentos já de caráter mais industrial, porque esse aqueduto movia um moinho e também um engenho de arroz. E aí as colônias foram se expandindo nessa segunda etapa, também mais ao longe da colônia de São Leopoldo, né? Elas foram desenvolvendo em direção norte, já querendo subir a serra, como ele foi exemplo de São Vendelino, já bem perto da subida da serra, numa época que os colonos italianos ainda não tinham chegado. Eles vão chegar só em 75, estamos aí em 1848, 50, 60, e aí isso começa a surgir, inclusive, esses confrontos, começam a intensificar esses confrontos com os índios caigangues, que inclusive tinham aldeamentos e já estavam estabelecidos nessa região. E depois teve uma terceira etapa a partir da proclamação da República,
que aí as cidades já estavam estabelecidas, já tinham núcleos urbanos mais fortes, como São Leopoldo, e começaram a chegar muitos alemães aí também por conta própria, alguns fugidos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, já entre 1914 e 1918. Alguns já ficaram em Porto Alegre porque não tinham pretensão de ter propriedades rurais, já queriam fazer ofícios na zona urbana, e aí muitos já descendentes de imigrantes germânicos já estavam prosperando, sendo pessoas influentes na sociedade. Inclusive um dos prefeitos de Porto Alegre era filho de um alemão, ele chamava Alberto Binz, ele foi eleito em 1929 e já era um descendente de imigrantes germânicos. Eles começam a ter influências na política, na economia, começam a prosperar do ponto de vista econômico, ter indústrias. E um outro descendente, na verdade um alemão, um alemão que veio e estabeleceu em Porto Alegre em 1908, já nessa terceira etapa, foi o Theodor Wiederspann, que foi um famoso arquiteto que fez prédios belíssimos aqui em Porto Alegre, como os prédios ali no entorno da Praça da Alfândega, onde tem um memorial do Rio Grande do Sul, que é o antigo prédio dos Correios do Alegre. Isso é um projeto dele. O prédio ao lado, que é ocupado com o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, também é dele, da Casa de Cultura, enfim, uma série de empreendimentos. A Casa de Cultura Mário Quintana, que é um empreendimento que era o antigo Hotel Majestic, né? Que começou sendo Hotel Majestic e depois virou esse belíssimo centro cultural, até hoje bem preservado. É um projeto desse arquiteto, Theo Wiederspann. Porém, claro, a partir dos anos 80, 90 e nesse começo do século XX, principalmente, há uma busca pelo resgate, não só dessa história, mas de todo o patrimônio histórico. Se busca preservar, se começa a tombar mais vários empreendimentos, vários prédios, se dá mais valor a essa questão histórica, se começa a formar mais os museus que a gente tem mostrado para ti, espalhados aí por toda a região de imigração germânica. E a gente acredita aí que vai culminar daqui a 4 anos nessa contagem regressiva para fazer um grande festejo. Se tu estivesse vendo esse vídeo daqui a 4 anos, em 2024, espero que isso tenha se concretizado de certa forma, a gente possa celebrar toda essa saga, os 200 anos da chegada desses pioneiros e toda a contribuição que eles deram aí para a cultura aqui do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul passou a ser de interesse da coroa portuguesa somente após a coroa espanhola demonstrar muito mais interesse, e na medida que os espanhóis iam subindo do Uruguai e da Argentina para o Rio Grande do Sul, o Império Brasileiro se viu na obrigação de começar a prestar mais atenção no Rio Grande do Sul. Em razão disso, a colonização do Rio Grande do Sul ela se dá 200 anos depois do descobrimento do Brasil, pois é somente por volta de 1700 que finalmente a coroa portuguesa começa a demonstrar interesses nessa região do Brasil que até então está completamente esquecida, abandonada em razão do frio, dos índios, na maior parte índios indômitos, indomesticáveis, e a geografia, áreas de serra, áreas de muita dificuldade de acesso. Estamos falando de um Brasil que ainda não tinha rodovias, não tinha estradas. As únicas formas de acesso eram através da navegação. E ainda não tinha se descoberto o acesso da Lagoa dos Patos, que dava acesso ao Lago Guaíba, que dava acesso aos maiores rios do Rio Grande do Sul. Então, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, inicia esse programa de colonização do Rio Grande do Sul, província de São Pedro. E com a decadência dos impérios europeus, a Europa passava por períodos de guerras, muita instabilidade civil. As populações da Alemanha se viam cada vez mais ameaçadas e viram interesse, então, nessa proposta do Império Brasileiro. Em 1824, 25 de julho de 1824, chega no Rio Grande do Sul o primeiro navio trazendo os imigrantes alemães
para a região do Rio Grande do Sul. Eles entram pela Lagoa dos Patos, sobem o Lago Guaíba, acessam o Rio Jacuí, acessam o Rio dos Sinos e vão subir até onde hoje é a cidade de São Leopoldo. E ali vão se estabelecer as primeiras comunidades alemãs, na região chamada Largo dos Imigrantes, pois ali começam as primeiras vilas alemãs e a partir dali começam a se desenvolver as primeiras cidades alemãs. São Leopoldo, Dois Irmãos, Ivoti, e assim foi se desenvolvendo várias cidades dessa região, da colônia alemã, mostrando a riqueza dessa gente, mostrando o valor desse povo para uma região que eles não tinham o menor conhecimento. O Rio Grande do Sul, vale lembrar, nesta época era somente mata selvagem, índios, muitos índios totalmente selvagens e negros africanos escravos trazidos para trabalhar nas primeiras fazendas, nas primeiras propriedades que iriam ser as primeiras fazendas do Rio Grande do Sul. Havia um interesse do Império Brasileiro em colonizar essa região para evitar, assim, o interesse dos espanhóis. Isso não iria evitar várias guerras, que aqui no canal já foi abordado, várias delas, e os amigos podem ficar à vontade para conhecer mais do canal. A colonização alemã, ela se dá a partir da cidade de São Leopoldo, e na medida que essas famílias alemãs que tinham somente a roupa do corpo e algumas poucas economias que puderam trazer durante a viagem, há um dado muito importante dessas viagens, eram viagens de navios que saíam da Europa, saíam da Alemanha, na verdade ainda não era a Alemanha, era o Império Prussiano nessa época, saíam, atravessavam o Oceano Atlântico, chegavam até São Paulo ou Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eles eram trazidos em outras embarcações aqui para a região sul do Brasil. Eram viagens que duravam 3, 4, 5 meses. Infelizmente muitos perderam a vida nessa viagem, famílias foram despedaçadas, nem todas as famílias eram trazidas no mesmo navio, nem todas as famílias conseguiam vir todos juntos. Então havia uma grande dificuldade, pois aqui no Rio Grande do Sul ainda não se falava o idioma alemão, então havia grande dificuldade, esse povo atravessou grande dificuldade, mas com muita luta, com muito sofrimento, eles foram ganhando os primeiros pedaços de terra e assim foram nascendo as primeiras cidades das colônias alemãs no Rio Grande do Sul. O tempo foi passando, essas famílias foram se estabilizando, foram crescendo, foram derrubando mato, abrindo picada, abrindo estradas, construindo igrejas. Basicamente, as vilas alemãs elas eram constituídas basicamente dos mesmos elementos. Uma pequena igreja, um pequeno ginásio, um pequeno salão paroquial, as pequenas casas que eram construídas na volta dessa igreja, desse salão paroquial, e assim as famílias começaram a se desenvolver e colonizar o Rio Grande do Sul. A história brasileira, ela está cheia de injustiças, seja com os índios nativos aqui do Brasil, de uma terra que nem Brasil ainda era, seja com os negros escravizados trazidos da África para passar toda sorte de sacrifícios aqui no Brasil, e as colônias europeias não seriam diferentes. Na medida que os rumores da Primeira Guerra Mundial vai se acentuando na Europa, com a queda dos impérios e as disputas de terra, essa imigração da colônia alemã se acentuou bastante nesse período, final do século XIX. E na medida que a Primeira Guerra Mundial explode na Europa, essa imigração aumentou muito, pois a colônia alemã, com os rumores da Segunda Guerra Mundial, passa a sofrer muita perseguição no Rio Grande do Sul, em função do governo Getúlio Vargas, que a partir do momento que o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial, junto com os países aliados, Estados Unidos, Rússia, França e Canadá, pois as colônias aqui no Rio Grande do Sul, as colônias alemãs, elas passam a ser extremamente perseguidas, de maneira que nem o seu idioma elas não podiam falar mais. Então imagina tu não poder falar o teu idioma.
com a tua família. Era proibido em casa e era proibido nas escolas, nas praças e nas ruas. Era proibido falar o idioma alemão no Brasil. Essa foi uma lei do governo Getúlio Vargas e os alemães eles tiveram que ficar em silêncio. Durante praticamente todo o percurso da Segunda Guerra Mundial não se podia falar alemão. Então tu imagina quando tu não consegue falar outro idioma, como é que tu vai falar com as pessoas? Foi uma fase muito difícil e a colônia alemã ela não estaria livre das injustiças desse Brasil. A história do Brasil ela se confunde muito com a injustiça, mas cabe a nós também mudarmos o rumo dessa história através das nossas atitudes, de novas atitudes, aonde os povos se respeitem, aonde as pessoas se respeitem, não pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter, mas sim porque somos todos irmãos. É isso, pessoal. Agradecemos a companhia de todos vocês, agradecemos a GBUX, Seguro e Previdência de Pessoas, e não perca daqui a 15 dias, né, a nova série dos povos que deram origem ao povo brasileiro. Essa saga de todos os povos do mundo inteiro que vieram para o Rio Grande do Sul, que formaram, né, as nossas origens. Até a próxima. Wohl ihr Volksbetrüger, Gott ist uns nun erschienen. Es bot Brasiliens Kaiser zur Hilfe uns die Hand. Er herrscht mit wahrer Güte in dem Brasilienland. Leb wohl, mein teures Deutschland, es gibt kein Wiedersehen.